Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a este jornal. A 5 meses das eleições legislativas, António Costa apresenta esta quarta-feira um pedido de renúncia de mandato como Presidente da Câmara de Lisboa para se dedicar em exclusivo ao PS e preparar a campanha das legislativas que irá disputar com Pedro Passos Coelho. O anúncio foi feito esta terça-feira, no final dos trabalhos da reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, dizendo que será a última reunião na qual estará presente. Fernando Medina deverá ser o próximo líder do Executivo lisboeta. O Presidente da República votou esta terça-feira o diploma sobre a compensação equitativa relativa à cópia privada. A lei previa a criação de uma taxa de 5 cêntimos a 20 euros que seria paga pelos consumidores na compra de equipamentos como smartphones ou computadores. Desta forma, compensavam os autores ou artistas por cada cópia para uso privado que cada utilizador fizesse de um álbum ou de um filme. Cavaco Silva não deixou passar a proposta do Governo e justifica a sua decisão citando um parecer da DECO que considerou o diploma obsoleto, ineficaz e despropositado. Passamos agora para os comentários de César Oliveira, que já se encontra connosco. Desde já agradeço a sua presença aqui no nosso jornal. Muito boa tarde. E gostaria de que fizesse uma análise a estes 8 anos, António Costa, frente à Câmara Municipal de Lisboa. Muito bem. António Costa saiu do governo de Sócrates, como todos sabem, para se candidatar à Câmara de Lisboa. E tem tido, digamos, à frente da Câmara mais importante do país, talvez não, com certeza, com maior receita arrecadada e com, se calhar não, com certeza, a maior dívida que existe nas câmaras deste país. Comentaram a atividade de um Presidente de uma Câmara grande como Lisboa, em que é sujeita a muitas influências externas e que também sofre por isso muitos benefícios resultantes das atividades externas, nomeadamente das sedes de empresas que estão sediadas em Lisboa e que têm atividades industriais fora de Lisboa, até muito aqui até no Porto, nos arredores de Porto, nos arredores de Lisboa, e que as receitas são arrecadadas por razões fiscais, são arrecadadas em Lisboa. De facto, é uma situação que até necessitaria talvez de uma aprofundada análise em relação ao que é ser Presidente de uma Câmara em que arrecada impostos que pertencem a muitos outros municípios, ou que pertencem a municípios fora de Lisboa e até fora da grande área de Lisboa. Mas, apesar disso, sabemos que também é uma cidade que tem muitas complexidades, tem também muitas obrigatoriedades, tem um sentido de exigência muito elevado, e daí deve-se circunscrever a análise a isso. Pronto. Eu, na minha perspectiva, o mandato de António Costa não foi, na minha opinião, não esteve à altura daquilo que é exigido numa grande Câmara neste país, como podia ser na América, como Nova Iorque. Acho que António Costa não esteve com uma dimensão muito elevada em relação a estes anos que ele teve. Tanto que, repare, houve algumas... O mandato dele saldou-se por alguma atitude discreta, também pela parte dos lisboetas conferiram-lhe sempre votações suficientes para ele continuar nos destinos da cidade, mas também sabemos que em muitas localidades do país, de Lisboa, da cidade, há um grau de insatisfação muito grande, mas que não se reflete, em muitas zonas, não se reflete depois com a expressão eleitoral. Portanto, nomeadamente os bairros e as partes mais urbanas de Lisboa, enfim, têm uma utilização
diferente, com projeção diferente em relação ao todo de Lisboa. Mas está a falar de algumas atitudes que tomou durante Estou a falar, por exemplo, nós podíamos evidenciar aqui uma situação que se prende com as taxas de aeroporto ou de turismo, que sabemos que foi muito polémica e que foi muito criticada não só por o próprio governo, que no fundo apanhava para ricochete a aplicação dessa mesma taxa, mas sobretudo por a população, toda a população, e que de alguma forma, população residente e não residente, e pelos agentes económicos, porque essa é uma taxa que não tem grande impacto, ou por outro, não é muito notória a aplicação dessa taxa na atividade económica, mas é o estado em que as pessoas recebem mais uma taxinha e às vezes prejudicam a atividade económica, nomeadamente aquela ligada ao turismo, que é o que importa e que é um dos nossos grandes capitais. Portanto, essa por exemplo, é uma atitude do Presidente da Câmara de Lisboa que é altamente criticável e reprovável no meu ponto de vista. Tanto que agora redundou no seguinte, a assunção pela parte da IANA do pagamento dessa mesma taxa. E agora o que é que está o que é que está presente é que o Porto reclama, é que Faro reclama, é que a Maia reclama, e porque não Gaia não reclamar, e porque não Almada reclamar, e porque não Portimão reclamar, quer dizer, porque são cidades muito centrais em que os aeroportos têm essa influência, porque não também essas cidades terem essas taxas. Bom, e o que é que vai acontecer? São os próprios utentes que vão pagar. Vão pagar. Porquê? Porque a ANA assume o pagamento, mas a ANA vai metê-la nas taxas do aeroporto. E metendo nas taxas do aeroporto, quem paga é o utilizador, sempre. É sempre a mesma vítima. Portanto, eu acho altamente reprovável, sobretudo para um Presidente de Câmara que se diz tão popular e tão próximo do povo. Essas coisas são um bocadinho estranhas, não é? Também teve outras decisões que foram polémicas, como o trânsito na Avenida da Pois, essa é outra situação. É outra situação, porque o trânsito, percebe-se que se tem que cumprir metas ambientais, percebe-se isso, mas também se percebe que uma cidade como Lisboa está bem servida de transportes, ou acho que está bem servida de transportes, mas a atividade económica, nomeadamente, que tem que circular em Lisboa, precisa de circular nas zonas de um fluxo maior de turismo. E proibir a circulação, ou alterar ou limitar, é de alguma forma também limitar a atividade económica. Isso foi polémico, aliás, demonstrado por várias instituições ligadas ao setor. Também é polémica aquela questão de proibir carros com determinada idade a entrar na cidade, o que me parece que até não é legal, porque os carros, quando são vistoriados para poder circular na estrada, não podem ter limitações. Está em discussão e espero que seja bem resolvido. Isso é outra atividade polémica. E depois há outras, como, repare... não sei se quer falar sobre as isenções para o Benfica. Sim, também podia falar. Aliás, eu próprio acho que são legítimas as isenções para atividades esportivas e sociais, sobretudo sociais. As esportivas é mais discutível porque um clube gera muitas receitas e milhões diretas e indiretas através da sua atividade esportiva. Portanto, é também discutível essas isenções de taxas que de alguma forma vão depois faltar nos cofres de uma Câmara e que de alguma forma também depois vai faltar em relação ao povo e aos utilizadores e à população dessa cidade. É muito legítimo isentar um clube que tem uma receita, um clube ou vários clubes têm receitas extraordinaríssimas em relação aos direitos de TV, de transmissão, às bilheteiras e depois falta nos cofres. Mas ainda grave, que é o que está em causa, e está a haver um ilustre vereador que propõe uma coisa destas e que o Presidente da Câmara diz
que foi o vereador que apresentou e que foi mal apresentado, mas ele próprio, como Presidente da Câmara, não estar atento a uma coisa dessas, não ter essas cautelas, é uma atitude reprovável, claramente. Aliás, foi o sentimento da Assembleia Municipal, onde estão representados os partidos todos, e muito bem, e que deu na retirada da proposta para ser reformulada, porque também havia aqui mistura do rendimento imobiliário, que era tudo envolvido na mesma. Mesmo na parte esportiva, eu questiono se é legítimo a clubes deste tipo que têm uma grande atividade desportiva e que implicitamente muitas receitas, se é legítimo tirar essa receita aos municípios. Legítimo ou justo? Não é, quer dizer, legítimo a lei pode permitir, portanto, desde que a lei permite é legítimo, mas não é justo, de facto. Tem toda a razão. Não é justo porque geram milhões, como sabe, os clubes de futebol geram milhões, como o Benfica, como o Sport, como o Porto, como outros clubes dessa dimensão, que infelizmente as poupanças não vão para aquilo que é absolutamente essencial, que era a formação das camadas jovens. Isto é uma discussão que era muito mais ampla. Se fosse para as camadas jovens, muito bem, mas as camadas jovens até pagam muitas vezes os seus equipamentos para ir jogar. É uma coisa absolutamente indecente. Portanto, mas eu gostava de evidenciar uma outra questão também que esteve aqui neste mandato do António Costa. Em 2012 havia uma discussão sobre o pagamento dos terrenos da inserção do aeroporto. Foi-se protelando, nomeadamente o governo de José Sócrates foi protelando, e em 2012 este governo, que considerado de centro-direita ou de direita, ou como queiram chamar, resolveu um problema a um executivo de esquerda, com um protesto de muitos municípios do país, em que o governo não teve uma atitude igual para com outras situações que existem em muitos municípios fora de Lisboa. E foi um encaixe de 286 milhões. Ora, isso é uma quantia muito avultada que o Estado pagou, que saiu dos cofres do Estado, saiu do bolso de cada um de nós. E isso serviu para o António Costa pagar 43% da dívida bancária. Esses 283 milhões, o que quer dizer que os portugueses, todos os portugueses, mesmo os fora de Lisboa, pagaram 43% da dívida de Lisboa. Isto é justo? Não é justo. Isto não é justo. Mas o António Costa, portanto, não veio a terreiro dizer, olha, não é justo pagarem-me isto. Não, reivindicou insistentemente do Governo Central e o Governo Central pagou, quanto a mim, mal. Bom, eu queria também dizer o seguinte, António Costa termina um ciclo para abrir outro. Vai começar agora, na minha opinião, a principal jornada dele. Agora é que se vai ver o que é que as pessoas valem, não é? Porque disputar eleições internas e não sei quantos por um ou por outro, bem, é uma passagem. Agora, quando está em causa o interesse nacional ou aquilo que são as propostas alternativas para o desenvolvimento nacional, agora é que vamos ter todos ver e vamos ver as fragilidades ou as virtualidades que António Costa pode ter em relação ao país, que isso é o que interessa. Sabemos... Como é que acha que vai correr a eu disputa acho, com Pedro Passos Coelho? Sinceramente, eu posso responder objetivamente, acho que António Costa não seria, na minha opinião, não seria bom Primeiro-Ministro. Podemos saber porquê? Porque, pelas razões que agora referimos há pouco tempo, tantas fragilidades na Câmara de Lisboa, que nós podemos evidenciar, e agora aquelas que irão ser evidenciadas a partir de agora, porque há muitas coisas, menina, que só depois das pessoas saírem é que são evidenciadas. E agora vamos ver, denunciam Passos Coelho de não ter pago à Segurança Social, mas também não se denunciou até agora, ou se calhar vai-se denunciar muitas fragilidades de António Costa, como por exemplo a ter habitado um andar em que não estava legalizado perante a Câmara, não é? Por exemplo, essa também. Não é? Provavelmente virão outras informações relativamente ao Portanto, candidato. vamos ver, eu gostava de que realmente os líderes partidários tivessem qualidade para poderem ser alternativa num país, a nação é legítimo, mas sabemos, já vamos sabendo de alguma ineficácia
do próprio António Costa, que até aqui se tem resguardado naquilo que é a posição dupla dele, do Presidente de Câmara e tal. Agora vamos ver, vai ter que apresentar aos portugueses propostas concretas, vai ter que evidenciar aquilo que é as convicções dele e do partido que ele representa, para que os portugueses apreciem. Isso agora, eu estou expectante para que isso, e não tenho grande otimismo em relação a esta matéria, sinceramente. Vamos ter que aguardar um pouco mais, provavelmente, para ouvir as Sim, propostas. porque, repare, o António Costa, algumas atividades que teve, algum desenvolvimento que provocou em Lisboa, foi sempre muito à custa do Governo Central, quer sejam do Partido Socialista, quer do CDS, PSD. Veja a grande obra que está a ser feita, nomeadamente na zona ribeirinha de Lisboa, que é outra diferenciação, é outra discriminação em relação a muitas outras partes do país, em que têm situações análogas, e o Governo não devolve essas áreas à jurisdição das próprias câmaras, como acontece, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, ou no Porto, até e em Gondomar, que estão circunscritas à tutela do Estado e que não têm nenhum rendimento por isso, e no caso de Lisboa, outra discriminação. Foi uma cedência que o Governo fez à Câmara de Lisboa para a exploração da zona de ribeirinha. E até, em alguns casos, com o apoio em obras, como está a acontecer, e as obras ainda estão a decorrer. Fernando Medina será o sucessor de António Costa. Olha, como é que acha que vai correr esta Fernando passagem? Medina, eu sinceramente, tenho boa impressão dele, porque é um jovem e é um jovem ao que se tem reparado, e até se olharmos um pouco para o currículo dele, desde já é proveniente de boas famílias, de convicções, de um fundo de seriedade, é um homem do Porto. É estranho que, poderá parecer estranho que um homem do Porto vá governar a cidade de Lisboa, mas pronto, não devemos ser provincianos ao ponto de evidenciar isso, não devemos ser. Mas estou expectante que ele possa ser um bom Presidente de Câmara, porque é um homem de diálogo, um homem que pensa bem, eu tenho demonstrado isso, com personalidade, tem seguido António Costa, não há dúvida nenhuma, tem divergido em relação a algumas pessoas e alguma atitude de governação, nomeadamente do Partido Socialista ao nível do Governo, como foi o caso, embora tendo sido eleito nas listas de Sócrates, foi uma pessoa que divergiu de alguma forma em relação a algumas atuações do Governo de José Sócrates, e por isso a saída dele também para acompanhar António Costa, e pensamos que é uma boa oportunidade para uma cidade como Lisboa, que se pretende que seja rejuvenescida, nomeadamente, e que seja atrevida em relação àquilo que o país tem que oferecer ao turismo, que possa pensar diferente, embora sejam muito próximos, que possa pensar, apesar de tudo, pensar diferente de António Costa pela positiva. Portanto, tenho alguma expectativa. Vai continuar. Eu acho que o sucesso dele poderá resultar do sucesso do país. Porque se houver sucesso no país, sucesso ao nível da governação central, Fernando Medina pode ter êxito, porque não há dúvida que uma cidade, a capital, resulta muito daquilo que é digamos, a posição central do Governo Central. Portanto, se houver progresso, se houver criação de riqueza, Lisboa pode continuar a crescer. Se não houver, nomeadamente, matéria para a taxação de impostos, Fernando Medina, que tem que ter a responsabilidade de continuar a pagar a dívida de Lisboa, que é mais de 1.000 milhões de euros, não é? Vai ter também as suas dificuldades. Mas apesar de tudo, estou esperançado que, com a sua juventude e com, digamos, o seu nível, um homem que tem 42 anos, mas tem demonstrado já há alguns anos
nível de sabe estar, eu tenho a oportunidade de saber que ele sabe estar e que faça a diferença naquilo que nós estamos habituados. Mudemos agora de assunto e passamos para as novas regras de segurança na aviação. Faço esta pergunta porque sei que tem um historial como piloto. Não fui piloto, eu fui especialista da Força Aérea e conheço bem as especificidades daquilo que é a aeronáutica e a semana passada tivemos aqui a oportunidade de falar sobre aquele acidente que ocorreu nos Alpes e se recorda, eu fui claro em dizer que era uma situação que não estava devidamente assumida, sendo um desastre, porque, digamos, a configuração e os contornos que nos passaram desse desastre não estavam devidamente arrumados, porque a relação com a torre de controle, com o controlador, que normalmente é muito estreita, não havia. Depois o silêncio também era esquisito, era estranho. E depois aquela situação, a descida abrupta do avião em tantos pés, em tão pouco tempo, havia ali alguma situação estranha. E eu cheguei a pensar que pudesse o resto da tripulação da cabine poder estar a conversar cá fora em qualquer coisa e o indivíduo que lhe pudesse ter, o piloto que ia aos comandos, pudesse ter desmaiado ou até adormecido ou coisa assim no género e o avião pensar qualquer coisa, mas afinal de contas até foi bem pior. E as novas medidas de segurança, que é o que está a perguntar-me, eu aplaudo completamente. Aliás, nunca deveria deixar de ser permitido que um avião tem dois postos de comando e estão lá porque há necessidade para ser ocupados e para ser observados, não é? É evidente que o nível de poupança também não vai só um piloto nunca num avião, vão sempre dois. E o pessoal de cabine também não é só composto por dois pilotos, há o controlador que está sempre também lá na cabine. Independentemente do pessoal de voo, as assistentes que estão mais próximas, que são até assistentes que estão na gestão e na logística do próprio avião e que também devem participar naquilo que é o conjunto dos serviços que o avião produz e a segurança, nomeadamente, que implica. Portanto, esta obrigação de sempre se manter na cabine dois tripulantes com conhecimentos para poder atuar naquilo que é a governação de um avião e às vezes, sempre, não é só o piloto que tem conhecimentos para poder estar à altura de uma emergência, nomeadamente que os controladores também têm essas competências, têm formação nessa área. Eu penso que é uma medida muito justa. Muito justa e muito eficaz. Esta medida, na sua opinião, colocaria outras medidas para prevenir acidentes Eu acho que de avião de qualquer ordem? vão ser implícitas todas as medidas, porque esta não pode ser uma medida só avulso. O que esteve na origem desta atitude deste indivíduo que provocou o acidente são desequilíbrios, não é? E como é e bem, são tidas muitas cautelas para a entrada dos passageiros, das mercadorias, também tem que ter muito cuidado acrescidíssimo em relação àquilo que são os responsáveis, desde a própria hospedeira até ao piloto, ao comandante do avião. Tem que ser tido muito em conta aquilo que são as condições de saúde psicológicas de todo o pessoal, porque mesmo a própria hospedeira, que muitas vezes tem algum desequilíbrio ou tem algum comportamento que não seja adequado àquilo que é a função dela, que é de servir bem, ser simpático, ser diligente junto dos passageiros e tal, que muitas vezes nós sabemos, há tantas hospedeiras que tratam com alguma indiferença os passageiros e até com alguma distração.
há aqui alguma situação que não está bem, porque quando são contratados para essas funções têm que preencher um determinado número de requisitos. E o caso de um piloto ou de um controlador, de pessoal operacional, é tão acrescidamente. Portanto, eu acho que a juntar a essa medida que está a ser adotada já, independentemente da regulamentação, pelas maiores companhias do mundo, nomeadamente a nossa TAP, que eu me congratulo por isso, têm que ser acrescentadas com medidas de prevenção, nomeadamente na área da saúde e psicológica desse pessoal que opera nos aviões. Através de exames médicos? Exames mais periódicos, mais frequentes e nomeadamente, acompanhar, haver um sentido de exigência para a prestação desses profissionais de elementos para ser aferidos, nomeadamente, pelos serviços de segurança de uma companhia. Não é possível ocultar não é possível ocultar um piloto que está com mas não uma pode ser depressão? possível. Foi possível ocultar este, mas não pode ser possível. Não pode ser possível. Por isso é que existem os comandantes, por isso é que existem digamos, departamentos de supervisão, e esses departamentos e os próprios comandantes têm que estar sujeitos, nomeadamente, àquilo que é a supervisão do órgão regulador da segurança dos passageiros e do voo, não é? E, portanto, isso tem que ter acompanhado por fornecimento, ou a sujeição a exames que previnam esta situação, porque é a mesma coisa. Nós estamos a falar agora de um avião, mas tem que ser a mesma coisa em relação aos motoristas rodoviários, aos motoristas de passageiros, que sei que são submetidos de uma forma frequente a exames psicotécnicos. E os do comboio igual, e os dos barcos iguais. Veja o que acontece, já tem acontecido acidentes, nomeadamente com navios de cruzeiro, porque há desequilíbrios nas pessoas que têm a responsabilidade de comandar um navio, por exemplo. Portanto, estes desequilíbrios têm que ser muitíssimo acautelados. Tem que ser bem porque filtrados. Representam perigos de morte, não só dessa pessoa, mas como no caso concreto de 150 que aconteceram. Vidas humanas só inocentes. pelo desequilíbrio de um indivíduo. É uma coisa impressionante. E quer dizer, e repare, eu acho uma coisa... Uma nota final? Uma nota final, por exemplo, mesmo até a própria retaguarda dessas pessoas, que também têm responsabilidades. A namorada deste jovem, que morreu, sabia de alguns equilíbrios dele, mas calou-se, se calhar tinha que denunciar, porque não está em causa só a morte dele, também estava em causa a morte de muitos que as pessoas transportam. Isso é uma coisa que tem que merecer das autoridades muito mais atenção. E espero que ao menos estes exemplos destas mortandades sirvam para corrigir erros do futuro. Muito obrigada, César Oliveira, pela sua presença aqui e os seus comentários no jornal. Muito obrigada. Boa semana. E agora é hora de vermos como vai estar o estado de tempo para o dia de amanhã. Um verdadeiro dia de verão. Podemos contar com céu pouco nublado ou limpo. Teremos uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do litoral oeste e uma pequena descida da temperatura máxima na região sul. Na cidade do Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 13 e os 25, Lisboa 28 e 15 de mínima, Faro vai contar com uma mínima de 15 e uma máxima de 23 graus. Obrigada pela preferência, tenha uma ótima quarta-feira, nós regressamos mais tarde, até lá, fique na nossa companhia.